Deus que Salomão havia santificado. Preste atenção. O que é que o texto está dizendo? Que o povo se contaminou com as abominações dos gentios. Irmãos, o que é a abominação dos gentios? O que é a abominação dos gentios? A palavra abominação significa aquilo que produz nojo, aquilo que causa ânsia, que causa nojo. Sabe o que Deus está dizendo? O povo de Deus se contaminou com aquilo que os gentios praticam, que causa nojo em Deus, que causa pavor, que causa ânsia, que causa mal-estar em Deus. Queridos, primeiro sinal que Abacuque viu, que levou ele a dizer: Senhor, precisamos de um avivamento, é a corrupção no meio do povo. Nós temos que olhar para se perceber, olhar para se ver. E Abacuque olhou e ele viu que o povo estava corrompido, o povo estava contaminado. O primeiro sinal de que a igreja precisa de avivamento é quando a igreja se contamina com o mundo. O primeiro sinal que mostra que o povo precisa de um avivamento é quando o povo está misturado com o mundo. Tiago diz, no capítulo 4 da sua carta, no versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo se constitui em inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo se torna um inimigo de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 21: não podeis participar da mesa de Deus e da mesa dos demônios, nem beber o cálice do Senhor e beber o cálice dos demônios. O primeiro sinal de que a igreja precisa de um avivamento é quando ela começa a se corromper, se misturar com as abominações dos gentios. Quem são os gentios? O povo que está fora da vontade de Deus, o povo que está distante do Senhor, o povo que está lá fora. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, verso 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Queridos, o primeiro sinal de que a igreja precisa de um avivamento é quando ela se corrompe, é quando ela se mistura, é quando ela se deixa levar. João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 15, 16 e 17, ele diz: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. O primeiro sinal de que a igreja precisa de um avivamento é quando ela se corrompe, é quando ela se mistura, é quando ela se deixa levar. E aí Jesus diz: olhai. E Abacuque olhou, e quando ele olhou, ele diz: o povo está ouvindo. Nessa manhã eu quero convidar você a olhar para a igreja no Brasil e no mundo. Eu quero convidar você a contemplar o que está acontecendo na igreja. Eu quero convidar você a fazer o que Abacuque fez e o que Jesus mandou fazer. Olhai! Olha para dentro das igrejas o que está acontecendo. O mundanismo tomando conta, os costumes mundanos entrando dentro das igrejas, o povo perdendo a santidade, o povo se esquecendo da santidade. E a Bíblia Sagrada nos revela em Hebreus capítulo de número 14, aleluia. capítulo de número 13, versículo de número 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia também nos recomenda em João capítulo 3, verso 3, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aleluia, glória a O Deus. primeiro sinal de que precisamos de um avivamento é a corrupção em massa que está tomando conta das igrejas. O que era pecado já não é mais pecado.
O que era errado já não é mais errado. O que antes afastava, e aí o povo se apega a essas coisas. E aí os batismos com o Espírito Santo que acontecia hoje não acontece mais. Aí coloca a mão na cabeça e fala glória, 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 até a língua enrolar. Aí a língua enrola, não é batismo, irmão, é a língua enrola de tanto falar glória. Isso não é batismo com o Espírito Santo, isso é invencionice. Batismo com o Espírito Santo é aquilo que nós vimos no passado. O irmão está de carro baixo, com o joelho no chão, ele já levanta dali falando em língua, não teve influência de ninguém, não teve ninguém ensinando ele a falar em língua. Hoje quer ensinar, faz assim, não, irmão, não precisa ensinar. O batismo com o Espírito Santo é uma obra do Espírito Santo de Deus, não é obra de homens. Glórias a Deus, aleluia. Batismo com o Espírito Santo, cura divina, não é obra nossa, não tem ninguém que possa fazer, é só o divino Espírito Santo que pode operar. Isso não é da igreja, e para ele operar, ele precisa que o povo esteja em conexão com o céu, em contato com o céu. Senhor, aleluia. Primeiro sinal que precisamos de um avivamento é a contaminação tomando conta da igreja. E aí as pessoas querem fazer tudo virar normal. As pessoas querem fazer com que tudo se torne de igual para igual. E não é assim. Nunca funcionou e não vai funcionar. 1 João capítulo 1, verso 5 está escrito: Deus é luz e nele não há sombra de trevas nenhuma. Versículo 6 está escrito: quem anda em trevas e diz que tem comunhão com ele é mentiroso e não pratica a verdade. Deus não se contamina, Deus não muda. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 4 e versículo 6: eu, o Senhor vosso Deus, não mudo, e por isso vocês não são consumidos. Bendito é o nome do Senhor. Primeiro sinal que precisamos de um avivamento é a corrupção no meio do povo. Precisamos olhar. Jesus mandou olhar, Abacuque olhou. Não adianta a gente pedir por avivamento e não saber por que estamos pedindo. Não adianta dizer Deus aviva, mas aviva por quê? Aviva o quê? Não, nós temos que ter consciência, ver a nossa realidade, ver a nossa situação e dizer: meu Deus, não pode ficar como está, manda o teu avivamento. Não pode ficar como está, precisando de uma mudança. Queremos um avivamento do céu, queremos o Espírito Santo mudando. Glórias a Deus. Primeiro sinal que há necessidade do avivamento: a corrupção do povo. Segundo, diz o versículo de número 4: por essa causa a lei se afrouxa. Por essa causa, que causa? Por essa causa a lei se afrouxa. Que causa? A causa da corrupção do versículo 3. A corrupção do versículo 3, do versículo 4 aponta para o 3 e diz: por essa causa a lei se afrouxa. O que é a lei frouxar? A lei frouxar, a palavra frouxar do hebraico é a palavra pug, que significa perder a força, desmaiar, perder a intensidade, não conseguir mais reagir, ficar paralisado. O que é a lei se afrouxar? É a lei não ter mais força para executar a sua tarefa. É a lei perder a intensidade daquilo que é o seu trabalho. E por que a lei se afrouxa? Por que a lei se afrouxa? Por essa causa. Que causa? Por causa da corrupção. Preste atenção que não é a lei que se afrouxa para o povo se corromper. É o povo que se corrompe e leva a lei a O povo se corrompe e leva a lei a Frouxar. Você sabe o que é isso aí? Adaptar a lei ao pecado do povo. O segundo sinal que precisamos de um avivamento é porque a lei ela é adaptada ao pecado do povo. Irmão, isso aqui é um problema sério. Isso aqui é um problema sério. Quando nós queremos adaptar a palavra de Deus ao nosso modo de vida. Quando a gente quer fazer com que a palavra de Deus se enquadre em nós e não nós se enquadrar na palavra do Senhor. A palavra de Deus é a forma, nós somos a massa. Nós somos colocados dentro da forma e temos que fazer de nós aquilo que a forma quer nos modelar. Mas muitas vezes queremos fazer a massa, queremos
fazer a palavra de Deus virar massa, e a gente quer virar forma, e a gente quer fazer a palavra seguir a gente, e não nós seguir a palavra. Esse é o segundo sinal. Esse é o segundo sinal que Abacuque viu. A lei é afrouxada por causa do pecado. O povo se corrompe. O povo se corrompe. E ao invés do povo ser corrigido para se voltar para a palavra de Deus, aí começa a afrouxar a palavra para cadê o povo dele? Começa a abrir a porta que Jesus diz em Mateus 7, verso 13 e 14. A porta da salvação ela é estreita, e a porta da condenação ela é larga. Mas afrouxar a lei é querer enardecer a porta para atribuir, para aceitar, para conseguir coabitar com o pecado do povo. Mas a porta não pode ser enardecida, porque não tem homem nessa terra que consiga mexer na porta do céu. Aleluia, glória a Deus. Só o Senhor. Não tem ninguém nessa terra que consegue mexer na porta do céu. Aqui pode fazer o que quiser, aqui pode mexer aonde quiser, mas lá em cima quem manda lá é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Lá em cima quem manda lá é o Senhor dos Exércitos. E sem santificação ninguém entra lá, sem nascer de novo ninguém entra lá, sem purificação ninguém entra lá, sem um novo nascimento ninguém chega lá. Não adianta querer modificar aqui embaixo aquilo que ninguém consegue modificar lá em cima. A palavra de Deus permanece para sempre. Glória a Jesus, aleluia. A lei se frouxa. Quando a lei se frouxa, você sabe que jeito que o povo vive? Juízes capítulo 21, versículo 25. Está escrito assim: não havia reis em Israel naqueles dias, e cada um andava como bem parecia aos seus próprios olhos. Isso, irmão, é um local onde a lei se frouxou. Cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer. Cada um anda do jeito que quer. Acabou a regra, acabou o limite. Nada mais é errado, nada mais está fora da linha, nada mais é pecado, nada mais é proibido. Tudo do jeito que vier e que der, está tudo certo. Do jeito que fazer, está certo. Cada um andava conforme os seus próprios olhos parecia ser bom. Isso é quando a lei se afrouxa, quando não há um regimento, quando não há uma organização. E Pedro fala sobre isso. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, verso 16. Pedro diz que muitos, ele diz que há pontos na carta do apóstolo Paulo difíceis de entender. Ele diz os quais? Os indoutos e inconstantes. Indoutos e inconstantes. Distorce, como também as demais escrituras, para a sua própria perdição. Irmão, o que é indoutos e inconstantes? Indoutos sem entendimento, inconstantes sem firmeza. Sabe o que Pedro está dizendo? Sabe quem é que distorce o Evangelho? Aqueles que não têm conhecimento e não têm firmeza. Fica de um lado para o outro. Hoje está aqui, amanhã está lá, pula daqui para lá, pula de lá para cá, vai para lá, fica de um lado para o outro, não tem firmeza, não tem conhecimento, não tem base, não tem alicerce. Essas pessoas são propícios a modificar, a pregar o Evangelho de forma errada. Mas o crente que tem firmeza, que tem alicerce, que tem base espiritual, que tem o pé colado no chão, ele não fica de um lado para o outro, não. Ele não fica no meio desses movimentos, porque ele tem alicerce, e o alicerce dele é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Temos que ter cuidado com esses indoutos inconstantes de um lado para o outro. Temos que ter cuidado com essas pessoas, principalmente quando querem assumir tribuna. Pessoas que não firmam em lugar nenhum. Hoje está aqui, amanhã está lá, depois está lá, e aí quer ficar subindo tribuna, quer ficar pregando e ensinando, e ensina o povo o caminho errado, leva o povo pelo caminho da perdição. Indoutos e inconstantes, precisam de pessoas firmes, que têm cajado na mão, e que têm base, que têm alicerce na palavra de Deus. Glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor. O afrouxamento da lei. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 25: mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram a criatura no lugar do Criador. Isso é a modificação. O segundo sinal de que precisamos de um avivamento é o afrouxamento da lei. Agora eu volto para a palavra de Jesus. Olhai,
Olhai, para que você possa perceber. Olha a corrupção. Em segundo momento, olha e veja como a lei está se afrouxando. Hoje, as pessoas são crentes em casa. Não querem saber mais de igreja. Não querem saber de ceiar. Não querem saber de ser membro. Eu vou ser crente em casa, crente online. Por que eu vou ser crente em casa? Olha a minha gravata. Por que eu vou ser crente em casa? Por que eu vou ser crente online? Porque lá não tem um pastor para pegar no meu pé. Lá não tem doutrina. Lá não tem disciplina. Lá não tem regra. Lá eu faço o que eu quiser. Lá eu ando do jeito que eu quiser. O meu pastor está lá na internet. Lá ele mora muito longe. Aí ele entra lá, uma hora e meia de live, e faz um movimento, e o cara do outro lado da câmera, e ele faz uma oração, o cara pega o pão e come, pega o sal. Isso não é evangelho. O evangelho de Cristo não é isso. Isso é afrouxar a lei do verdadeiro evangelho. A igreja de Cristo não funciona desse jeito. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome de Deus. A igreja de Cristo, diz Atos 2:42, e perseverava todos juntos, unânimes, na oração, na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, e Deus se acrescentando o número da igreja. É assim que é a igreja de Cristo. Para com esse negócio de uma igreja sem regra, uma igreja sem doutrina, um povo sem limite. O evangelho de Cristo não é isso. O evangelho de Cristo não funciona dessa maneira. Oh, Senhor é Deus, aleluias. O segundo sinal que precisamos de um avivamento é o povo querendo viver sem regra, uma igreja sem regra, aonde o pastor não pode falar mais nada, aonde o dirigente não pode falar mais nada, aonde não pode mais aplicar disciplina. Isso não é igreja. A igreja diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 14 e versículo 40: tudo se faça com ordem e com decência. A igreja de Deus não é uma pedra, a igreja de Deus não é uma bagunça. A igreja tem ordem, tem decência, a igreja tem liderança, a igreja é organizada. Todos estão sentindo a presença de Deus nessa manhã. Deus é bom para glorificar o Senhor. Levante a mão para glorificar o Senhor nesta manhã. A igreja do arrebatamento não é paternada, a igreja do arrebatamento não é bagunçada. A igreja do arrebatamento é uma igreja firme, verdadeira, fiel. É uma igreja que teme, que guarda a palavra e que anda nos caminhos do Senhor. Aleluia. O segundo sinal de que precisamos de um avivamento é o afrouxamento da lei. Há poucos dias alguém chegou para mim e diz: Eliseu, Atos 16:30 diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não preciso fazer mais nada. Eu disse: então Jesus, quando falou do batismo, ele estava brincando, não tinha o que fazer, perdendo tempo, na beira da praia, falou: não tem o que fazer. Eu vou contar uma história para você de batismo. Quando ele falou de renúncia, Marcos 16:24, quem quiser vir após Mateus 16:24, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Nada daquilo era verdade, ele estava só brincando, passando tempo, contando piadas com seus discípulos. Marcos 16:15 e 16, indo por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. É tudo história. Mateus 28:19, ide por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que eu aprendi. Também é história. É só crer e acabou. Aí Tiago diz: não. Tiago capítulo 2, e versículo 28, ele diz: assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim a fé sem as obras também é morta. A fé verdadeira em Cristo Jesus é uma fé produtiva, é uma fé que promove mudança, é uma fé que transforma, é uma fé que pega o pecador, tira do lamaçal do pecado, arranca ele de lá e o coloca para glorificar o Deus do céu e viver em novidade de vida. 2 Coríntios 5:17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Glória a Jesus, aleluia. Não existe evangelho com meio frouxo, irmão. Não existe evangelho de porta larga, não. E não existe os evangelhos. Existe no singular, o evangelho é um só. Esse negócio de muitos evangelhos não existe, não. Ah, eu prego aqui, o evangelho é assim, não, irmão. O evangelho é em todo lugar do mesmo jeito, que ele é um só. É o evangelho de Cristo. E se alguém prega outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, aí Paulo diz, em Gálatas capítulo
capítulo 1, versículo 7. Não é outro evangelho. Mas Paulo diz: mas alguns vos perturbam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O que é transtornar o evangelho de Cristo? É transformar, é remodelar, é remodificar. Alguns querem fazer o evangelho ficar diferente, mas Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 8: ainda que nós, ou um anjo do céu, vos pregar outro evangelho, além desse que já foi pregado, que seja na mão do céu, porque o evangelho é um só, é o evangelho de poder, é o evangelho de transformação, é o evangelho de vida eterna e de restauração. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Segundo sinal que precisamos de um avivamento é o afrouxamento da lei. Esse evangelho light, esse evangelho de live, esse evangelho de internet, que o cara senta na frente da televisão, coloca o Pix embaixo, coloca a tela de frente com ele, e ele vai falando e o Pix vai caindo. Isso não é evangelho, irmão. Isso é um evangelho modificado. Não é o evangelho da palavra de Deus. O evangelho da Bíblia não é esse. Temos que voltar ao verdadeiro evangelho de Cristo, para que haja um avivamento no meio da igreja. Glória a Jesus, aleluia. O afrouxamento da lei é a badernização, é a badernização do evangelho. O que estamos vivendo hoje é uma vergonha. O que estamos vivendo hoje no Brasil é uma vergonha. A maioria dos evangelhos que são pregados são todos condicionados a lucros financeiros, a produção financeira. Outros são trabalhados a partir de número. A visão de número é muito alta. A maioria de nós estamos visando números, visando quantidades. Mas Jesus diz assim: olha, entrai pela porta estreita. Mateus 7, 13, 14. Entrai pela porta estreita, porque o caminho da perdição é lá. Jesus disse: é muitos que entram por ele, mas a porta estreita que é da salvação são poucos. Não adianta ficar esperando muita gente, não. Não adianta ficar esperando multidão. O evangelho da porta estreita é o evangelho de poucas pessoas. As pessoas que querem se renunciar a si mesmos são poucas. As pessoas que querem se entregar ao evangelho de Cristo são poucas. João 3,19 está escrito: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 1 e verso 11 diz: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas o versículo 12 está escrito: mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. É poucos, mas é filho. É poucos, mas tem nome no livro da vida. É poucos, mas tem certeza de vida eterna. Se atender para chorar agora, esses poucos, podem até ser poucos, mas esses poucos vão sair da terra, vão atravessar a atmosfera, vão chegar na eternidade e vão cantar o hino da vitória. Aonde está a igreja do arrebatamento nessa manhã? Aonde está a igreja do arrebatamento nessa manhã? Glória a Jesus. Aonde está a igreja que está guardando a oferta de Jesus, que não se contamina com esse mundo, que não se reveste desse mundo, mas se reveste no poder do Espírito Santo, está de pé aguardando a volta do Senhor. Glória seja a Deus, aleluias. O segundo sinal de que precisamos de um avivamento é o afrouxamento da lei, é a modernização, é cada um fazer o que parece bem aos seus próprios olhos. Já reparou que o evangelho hoje está virando isso? Aí eu acho que é assim, eu faço assim. Eu acho que é assim, eu faço assim. Eu penso assim. Ah, você pensa diferente de mim, mas é um problema seu. Eu penso assim. Ah, se você acha que é assim, eu... Não, irmão, não tem negócio de achismo, não. Não tem negócio de pensar, não. É o que está na palavra de Deus. É aquilo que Deus determinou para nós. É aquilo que Jesus deixou para nós. Apocalipse capítulo 2, verso 10 está escrito: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas Apocalipse 3, 11 está escrito: eis que cedo veio, guarda o que você tem, para ninguém tomar a sua coroa. Quantos que estão perdendo a coroa porque perderam a fidelidade? Guarda o que você tem. O que a igreja tinha que Deus está mandando a guardar? Fidelidade, compromisso, responsabilidade. Deus está dizendo: guarda o compromisso, guarda a responsabilidade, guarda o
Não perca a tua comunhão com Deus por nada nessa manhã. Não perca a tua comunhão com Deus por nada nessa manhã. Abre mão do mundanismo, abre mão das vaidades, abre mão do pecado, mas não abre mão da presença dEle. Larga tudo para trás e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Segundo sinal, precisamos de um avivamento, o afrouxamento da lei. Terceiro sinal, que precisamos de um avivamento. Abacuque viu. Ele diz: por essa causa a lei se afrouxa. E ele continua dizendo: o ímpio cerca o justo. Diga comigo: o ímpio cerca o justo. Mais uma vez: o ímpio cerca o justo. O que é o ímpio cercar o justo, irmão? É o ímpio dominar, é o ímpio governar, é o ímpio liderar. Terceiro sinal que precisamos de um avivamento é por causa da liderança contaminada. A liderança corrompida é o que Abacuque está vendo. É o ímpio que cerca o justo, é o ímpio que faz a liderança, é o ímpio que faz o comando. E se você observar os dias de Abacuque, os 4 últimos reis que vieram depois de Josias, do qual eu preguei ontem aqui, que foram os dias de Abacuque, você vai ver que os 4 últimos reis eram reis perversos, eram reis infiéis. Se você pega o texto de 2 Reis, o capítulo de número 23, e o versículo 31, diz que Joacás reinou 3 meses. O versículo 32 diz: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Rei mau. Depois de Joacás, assume Jeoaquim, que é Eliaquim, que troca o nome para Jeoaquim. E se você pegar 2 Reis 23, versículo 36 diz: Jeoaquim reinou 11 anos. Versículo 37 está escrito: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Depois entrou Joaquim, e diz no capítulo 24, versículo 8: e Joaquim reinou 3 meses. Versículo 9 diz: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Depois veio Zedequias, capítulo 24, versículo 18: e Zedequias reinou de 11 anos. Versículo de número 19 está escrito: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. O ímpio cerca o justo. Foi isso que Abacuque viu. Reis mal, depois reis mal, depois rei mal, e assim sucessivamente, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Liderança corrupta. O terceiro sinal que precisamos de avivamento é o estado da liderança. É quando a liderança se entrega à corrupção, quando a liderança se entrega a viver uma vida profana, quando a liderança se entrega a viver longe dos caminhos do Senhor. A Bíblia vai nos falar muito bem sobre isso. Profeta Miqueias, preste atenção. Profeta Miqueias, no capítulo 13, no versículo 11 do seu livro, ele profetiza dizendo: os seus chefes, os seus juízes, os seus líderes maiorais dão as sentenças por presentes. Os seus sacerdotes ensinam por dinheiro ou interesse, e os seus profetas profetizam por dinheiro, e ainda se encostam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal vai nos acontecer. Irmão, vocês prestaram atenção? Prestem atenção. Os chefes dão a sentença por presentes. Diga comigo: os chefes dão sentença por presentes. Os sacerdotes ensinam por interesse. Os profetas profetizam por dinheiro. E ainda se encostam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós. Não vai acontecer mal nenhum. Essa é a situação, irmãos. Os chefes, eles exercem o seu trabalho a troco de presente. Eles dão julgamento. Quem são os chefes aqui? São os juízes. São aqueles que estavam no trono para julgar. Aí o irmãozinho chega para o julgamento. Está todo errado. A vida é toda torta. Vivendo de qualquer maneira. Aí ele faz isso aqui, ó. Chega no ouvido do chefe e diz: antes de você fazer o julgamento, dá um presentinho. Aí você sabe como é que faz, né?
daquele jeito, ninguém precisa saber. Aí o chefe pega o presente e olha para o corrupto e diz: mas você é uma bênção, a sua sentença é boa, você está liberado no ministério, a primeira cadeira é sua, você é homem de Deus. E Deus está olhando do céu dizendo: foi comprado por presente. E o sacerdote vai ensinar. Aí chega, irmão, posso falar? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Chega o dono da boca e chega no sacerdote e fala assim: você sabe da minha situação, conhece o meu pecado, todo mundo está sabendo, porque a cidade toda sabe, mas eu vou te dar ninguém precisa saber, mas quando o senhor for ensinar, aí o senhor sabe o que fazer. Aí o sacerdote chega na frente do povo e o ensinamento dele é por interesse. Ele ensina interessado no que o irmão faz. Corrupção da liderança. E os profetas adivinham ou profetizam por dinheiro. Esse aqui se encaixa muito. Esse aqui se encaixa muito. Eu preciso de uma oração. Manda o Pix no meu telefone, eu vou fazer. Eu preciso ouvir Deus falar. É só a chave Pix é essa, é só mandar. É a campanha do 20, é a campanha do 50, é a campanha do Salmo 91, é do 23. É só mandar o Pix que eu vou ir para o monte, eu vou subir, eu vou escrever seu nome, eu vou queimar. Irmão, isso é coisa de quem não tem vergonha na cara. O Evangelho de Cristo não é isso, não. Isso é o Evangelho do dinheiro, da fama do orgulho. O Evangelho de Cristo é puro e verdadeiro. Glória a Deus, aleluia. O ímpio cerca o justo. E aí Miqueias diz assim: olha, o juiz dá a sentença por presente, o sacerdote ensina por interesse, os profetas profetizam por dinheiro e se encostam no Senhor, dizendo: não, Deus está no nosso meio, Deus está com a gente, está tudo errado, mas Deus está com a gente, o dinheiro está correndo em vários planos, mas Deus está com a gente está fazendo tudo movido pela grana, mas Deus está com a gente. Irmão, Deus não está no meio dessas coisas, não. Deus é luz e nele não há sombra de treva nenhuma. Deus vai acabar com essa palhaçada na terra. Deus vai tratar com esse povo. A palavra de Deus é verdadeira e fiel. Glória a Jesus, aleluia. Lamanda lá para a sol que levante a sé. Remanda lá para a sol. O terceiro sinal que precisamos de um avivamento é essa corrupção extrema. A maioria dos pastores e pregadores só pregam por cachê, por dinheiro, só ora por Pix, até as lives a galera não pega o Pix. Ninguém quer fazer mais nada para Deus por amor. Deus vai trazer a sentença sobre essa terra. É tempo de pedirmos a Deus um avivamento, uma restauração. É tempo de pedirmos a Deus para ter misericórdia da nossa nação. Bendito é o nome do Senhor Jesus, aleluia, glórias a Deus. O terceiro sinal que precisamos de avivamento é a corrupção da liderança. Paulo, em Atos capítulo 20, e o versículo de número 29 e 30, Paulo diz: eu sei que depois da minha partida entrarão no meio do rebanho lobos devoradores, que não terão misericórdia do rebanho. Versículo 30 diz: eu sei que até mesmo no meio de vós se levantarão homens falando coisas perversas e atrairão os discípulos após si. Sabe o que Paulo está dizendo? Esses falsos líderes, eles vêm de fora para dentro, mas alguns surgem também de dentro aqui. Quem são os falsos líderes? São pessoas que vêm lá de fora, que não têm a sinceridade do Evangelho, e a gente dá cadeira para eles aqui dentro. A gente dá oportunidade para eles aqui dentro. Irmãos, antigamente o cara, para poder ficar na frente do trabalho, primeiro cumprir aquilo que está em 1 Timóteo 3:10. Primeiro seja aprovado e depois sirva, se for aprovado. Hoje todo mundo quer subir no púlpito de qualquer maneira, quer pregar, quer expulsar demônio, quer falar em língua, quer profetizar. A pessoa ainda nem está liberta, ainda nem passou pelo processo, ainda nem foi provada, já derrama óleo na cabeça, não agradecer, chama de pastor e coloca na frente para lá. Não, irmão, as coisas de Deus não é feita dessa maneira. É por isso que a corrupção está tomando conta. É tempo da gente buscar as raízes do Evangelho de Cristo. Aleluia. Buscar as raízes do Evangelho de volta. Jesus não enviou seus discípulos de qualquer maneira, não. 3 anos e meio
na sola da bota, aprendendo com Jesus, comendo com Jesus, andando com Jesus, pescando com Jesus, dormindo com Jesus, no monte com Jesus. 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, quando Jesus estava perto de subir ao céu, ele chegou para os discípulos em Lucas 24 e 49 e diz: não se ausente de Jerusalém. Vocês ainda não estão preparados. Não se ausente de Jerusalém, até que vocês não recebam do alto o poder do Espírito Santo. Glória a Jesus. Atos capítulo 1, versículo 4, Jesus repete dizendo: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aí os discípulos perguntaram em Atos 1, verso 7, vai restaurar todo esse tempo o reino a Israel? Ou seja, vai nos dar posição, vai nos dar cadeira? Jesus diz: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8 ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo: vocês ainda não estão preparados, fique aqui até que fique o tempo da preparação, e depois que vocês estiverem prontos, eu enviarei vocês, e vocês irão até os confins da terra, cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. A corrupção da liderança é fruto da nossa pressa ministerial. É fruto da nossa pressa ministerial. É nossa pressa por ungir pessoas a pastor. A nossa pressa por separar pessoas ao ministério. Vem para a minha igreja, aqui você vai ser. Passa para cá, que aqui você vai ter. Vem para cá, que aqui eu vou te dar. Irmão, o evangelho não é troca-troca, não. O evangelho não é apadrinhamento, não. O evangelho é coisa séria. Há quantas pessoas brincando com fogo, brincando com coisa séria. Deus vai tratar com essas pessoas. O evangelho de Cristo é coisa séria. E temos que ter responsabilidade com o evangelho. Glórias a Deus, aleluia. Tiago, no capítulo 3, da sua carta, versículo 1, ele diz: muitos de vós não quereis ser mestre, não, sabendo que receberemos um juízo ainda mais severo. Nós temos que ter cuidado com o ministério, temos que ter cuidado com a tribuna. Hoje está ficando mais. A pessoa não está pronta para participar da ceia, mas está pronta para assumir o altar. A pessoa não está pronta nem para ceiar, não está em comunhão, mas está pronta para ficar aqui em cima, falando, pregando, ensinando e dizendo: não, irmãos, isso aí é resultado da lei que está afrouxando, é resultado da frouxidão da lei. Nós não podemos concordar com isso, porque é isso que está gerando essa baderna que está virando hoje, é isso que está gerando essa bagunça que está virando hoje. Vamos restaurar o verdadeiro evangelho, vamos pedir para Deus avivar, restituir, restaurar, ressuscitar o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo Jesus transformador. Glórias a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Vou terminar agora. Quarto sinal que precisamos de um avivamento. Primeiro sinal, a corrupção do povo. Segundo sinal, o afrouxamento da lei. Terceiro sinal, a corrupção da liderança. E quarto sinal, Abacuque vai dizer: por essa causa a lei se afrouxa. Aí ele continua dizendo: o ímpio certo justo, e o juízo sai pervertido. Diga comigo: o juízo sai pervertido. Mais uma vez: o juízo sai pervertido. Diga comigo: inversão de valores. Diga mais uma vez: inversão de valores. O quarto sinal que precisamos de um avivamento é a inversão de valores. O que é a inversão de valores? É o certo sendo considerado e o errado sendo considerado certo. É quem fala a verdade sentando na última cadeira e quem vive uma vida promíscua sentando em cima do altar. É quem fala a verdade sendo jogado da porta para fora porque não quer ser ouvido, enquanto quem anda de qualquer maneira assumindo as maiores cadeiras e posições. Inversão de valores. É o irmão que tem uma vida em santidade e não tem oportunidade para cantar, mas o irmãozinho, porque tem dinheiro, porque tem fama, porque tem nome, anda com a vida toda torta nas redes sociais. Todo mundo sabe o que ele faz, o que ele apronta, todo mundo sabe das suas postagens, todo mundo sabe do modo de vida que tem, mas aqui dentro é glória a Deus, é poder de Deus, é aleluia, é língua estranha. Isso é inversão de valores. Deus não está no meio dessas coisas. Oh, Senhor é Deus, aleluia. O quarto sinal
Abacuque diz: o juízo sai pervertido. O juízo saiu invertido do que era para sair. O profeta Isaías, no capítulo de número 5, no versículo de número 20, ele profetiza dizendo: ai daqueles que ao mal chamam de bem e o bem chamam de mal. Ai daqueles que a luz chama de trevas e a treva chama de luz. Ai daquele que faz do amargo doce e faz do doce amargo. Ai daquele que faz das lutas da escuridão dia e do dia a escuridão. E o profeta Isaías está dizendo: ai daquele que promove a inversão de valores no meio do meu povo. Ai daqueles que promovem a inversão de valores no meio do meu povo. Deus não vai tolerar isso no meio do seu povo. Só o Senhor é Deus. Deus está vendo clamores de pessoas sinceras que oram pela madrugada e que na igreja não tem oportunidade, são maltratadas, são jogadas pelos peitos, são colocadas. Deus está vendo! Deus está vendo lágrima de crentes fiéis, dizendo: Deus, eu não tenho oportunidade, Senhor, eu não me enxergo. Deus está vendo, Ele não vai concordar com isso. A inversão de valores é contra o projeto do Deus dos céus. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Eu estou sentindo que o poder do Espírito Santo está descendo aqui essa manhã. Eu sinto que a nuvem da glória de Deus está descendo aqui essa manhã. Se você sente, levante a sua mão ao céu. Se você sente, levante a sua mão ao céu. Eu sinto que a nuvem da glória de Deus está passando aqui nessa manhã. Deus está curando feridas de corações aqui nessa manhã. Deus está curando feridas de corações aqui nesta manhã. Se der bálsamo de Deus descendo sobre a tua vida nessa manhã. Se der bálsamo de Deus descendo nesta manhã. Se der bálsamo de Deus descendo nesta manhã. Glórias a Deus. Levante a sua mão para o céu e adora o nome de Jesus nessa manhã. Levante a mão ao céu e adora o nome de Jesus nessa manhã. Deus está consolando corações aqui nesta manhã. Deus está enchendo corações aqui nesta manhã. Deus está curando feridas aqui nesta manhã. Eu estou sentindo uma graça muito grande de Deus descendo sobre este lugar. Eu estou sentindo que os céus estão se abrindo aqui nesta manhã. Deus vai mandar um avivamento. É tempo de restauração. É tempo de mudança. É tempo de Deus fazer mudança no nosso meio. Glórias a Deus, aleluia. Deus, que maravilha. Vai sentir a graça de Deus nessa manhã. Vai sentir a graça de Deus nessa manhã. É manhã de avivamento. Vai sentir a graça de Deus nessa manhã. Quem é batizado no Espírito Santo tem a liberdade para falar em línguas estranhas. Quem não é batizado nesta manhã, seja batizado. O Espírito de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, cheio do Espírito Santo de Deus. Deus, que maravilha, glórias ao Cordeiro, aleluia. Santo é o nome do Senhor, existe algo gostoso de Deus descendo sobre este lugar. Não perca, meu irmão, não perca, minha irmã. Deus essa manhã está trazendo um avivamento sobre esta casa. Deus essa manhã está trazendo um avivamento sobre este lugar. Deus vai restaurar crentes aqui nesta manhã. Deus vai restaurar ministérios aqui nesta manhã. Deus vai restaurar aqui nesta manhã. glória a Jesus. Glória a Deus. Deus de Israel, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Há um bálsamo do céu descendo sobre este lugar. Há um bálsamo espiritual descendo sobre este lugar. Quantos crentes maltratados, chamados de cafona, de quadrado, mal visto, humilhado nessa sociedade, não preocupa não. Nesse mundo, Jesus diz em João 16:33, vocês terão aflição
seja louvado o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu termino agora, deixa eu dizer algo para você. No capítulo que nós lemos, capítulo 8 de Neemias, aconteceu o avivamento que Abacuque viu. Abacuque viu corrupção. Abacuque viu o afrouxamento da lei. Abacuque viu a liderança corrompida. Abacuque viu a inversão de valores. E diante de tudo isso que ele viu, ele disse: Senhor, tenha misericórdia, não do teu avivamento. Será que você consegue ver nesta manhã a corrupção? Será que você consegue ver nesta manhã o afrouxamento da lei em vários lugares? Será que você consegue ver nesta manhã a liderança corrupta cada vez mais crescendo? Será que você consegue ver a inversão de valores? Se você consegue ver nessa manhã, é hora de você levantar as mãos ao céu e dizer: meu Deus, é tempo de Senhor, mande o teu avivamento. É tempo de Senhor, mande o teu avivamento sobre a terra. A corrupção está tomando conta, a lei está se afrouxando, homens corruptos assumindo o altar, coisas perversas acontecendo, os valores se invertendo. Mas nessa manhã nós vamos pedir a Deus para que venha levar o teu avivamento sobre este lugar. Glória a Jesus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Abacuque pediu o avivamento. Passaram-se 70 anos. Quantos anos? 70. Quantos anos? 70. Jeremias capítulo 25, versículo 11 está escrito: essa terra vai virar um deserto, uma assolação, e esse povo, essa nação vai servir a Babilônia por 70 anos. Passou 70 anos, o povo voltou da Babilônia. Quando eles voltaram, diz o texto, no capítulo 8 de Jeremias, presta atenção, o povo havia se corrompido, a lei se afrouxado, a liderança se contaminado e a inversão de valores entrado no meio do povo. Mas agora o povo voltou ao cativeiro. Quando eles voltaram, diz o capítulo 8, versículo 1, preste atenção, capítulo 8, versículo 1, que se reuniu todo o povo na praça da cidade. Diga comigo: todo o povo. Todo o povo. Diga assim: como um só homem. Sabe o que isso quer dizer? Acabou a gente. Acabou os grupinhos. 70 anos, irmãos, apanhando no cativeiro. 70 anos de sofrimento. 70 anos de humilhação. 70 anos vivendo as dores do cativeiro. Depois de 70 anos vivendo as dores do cativeiro, eles voltaram todo mundo unido. Se reuniram como um só homem. Aqui começa o avivamento que Abacuque pediu. Aqui começa o avivamento que Abacuque pediu. E o primeiro passo para que o avivamento possa começar a acontecer na igreja é todos se reunir como um só homem na presença do Senhor. Um só homem fala de um só propósito. Um só homem fala de um só objetivo. Um só homem fala de um coração só. Sabe qual que é o problema que não tem como Deus avivar a igreja? Porque um vem para uma coisa, outro vem para outra. Um vem para reparar, outro vem para conversar. O outro vem para matar encontro, o outro vem para mostrar roupa. O outro vem para mexer no telefone, o outro vem. E é tanta coisa acontecendo na hora do culto. Mas quando o povo se reúne como um só na presença de Deus, um só na presença de Deus, esquece as coisas para lá, esquece o telefone, esquece o vizinho, esquece o parente, esquece o serviço, esquece os problemas, esquece tudo lá fora e se reúne todos em um só propósito: adorar, glorificar, adorar, glorificar, adorar, glorificar, adorar, glorificar e dizer: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Quando a igreja se reúne em um só propósito, quando não há divisão, quando não há perda de tempo, quando todo mundo vem para adorar, o céu se abre, o lugar treme, a glória de Deus desce. E nessa manhã, se todos estiverem em um só propósito, se todos estiverem em um só propósito, se todos estiverem em um só propósito, os céus
aleluia, bendito. Não adianta ter 100 pessoas na igreja e só 50 adorando. Não adianta ter 100 pessoas na igreja e só 20 adorando. Tem que se reunir todos juntos num só propósito para adorar. O problema da igreja atual é que quando a gente se reúne, a maioria vem aqui cumprir horário. Vem aqui com a vontade de ir embora, terrível. Chega aqui e não está nem aí com o que está sendo cantado, o que está sendo pregado. A agonia para ir embora, a pressa. É porque depois que eu sair daqui, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que, não, meu irmão. Quando vier, diz a palavra do Senhor em Eclesiastes: quando entrar na casa do Senhor, guarda o teu pé. Guarda o teu pé quando você entrar. Ele está dizendo: quando você chegar aqui, chega para adorar, chega para glorificar, chega para exaltar, chega para bendizer, chega para dar glória. Aleluia, só o Senhor é Deus. Se reunir como um só homem. Lá atrás, o povo não queria saber da palavra, afrouxou a lei, fazia tudo de qualquer maneira. Mas agora, se reuniram como um só homem, chegaram para ele e disseram assim: traga o livro da lei, da palavra do Senhor, porque nós queremos ouvir. Diz o texto que leram o livro da lei desde a alva, às 6 horas da manhã, até o meio-dia, e de cedo até meio-dia, pastor Bruno, diz a palavra que o povo estava de pé na praça, adorando, ouvindo a palavra de Deus. Sabe o que é isso? É um retorno para a palavra. O avivamento começa quando o povo retorna para a palavra, quando o povo se volta para a palavra, quando o povo abandona o que não é a palavra para lá e diz: nós queremos a palavra, nós queremos a palavra. Glórias a Deus, Enquanto a aleluia. lei estava frouxa, tudo estava se acabando. Enquanto a lei estava frouxa, a corrupção por todos os lados. Mas agora, o povo não quer saber mais de lei frouxa, o povo não quer saber mais de corrupção. Agora o povo quer ouvir a palavra de Deus, o povo quer se alimentar da Glórias a palavra. Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Diz o texto, capítulo 8, versículo 3, que quando abriram o livro da lei perante os olhos de todo o povo, em um púlpito de madeira estava o sacerdote Esdras. Diz o capítulo 8, versículo 3, e todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. Diga comigo: todo o povo. Todo o povo estava atento. Diga comigo: reverência. Reverência. Diga reverência. Reverência. Diga reverência. Diga reverência na casa do Senhor. Para que haja avivamento, tem que haver um só propósito, tem que haver desejo pela palavra e tem que haver reverência. Um dos problemas da igreja atual é a falta de temor na mensagem do Evangelho. A mensagem está sendo pregada, o irmão está conversando, outros estão mexendo no telefone, outros estão jogando, outros mandando mensagem, outros navegando em redes sociais, enquanto o Evangelho, isso é falta de temor, irmão, é falta de Ó respeito. Senhor é Deus, É aleluia. falta de respeito. Nem quando você está conversando com o teu papai, você não fica conversando com ele, mexendo no telefone, porque você tem que ter respeito. Agora chega na casa de Deus e não tem respeito, não tem pudor, fica andando de um lado para o outro, fica correndo, fica batendo papo. Irmão, tem que ter reverência para a palavra de Deus. Quando há reverência na casa de Deus, os céus se alegram, e quando os céus se alegram, Deus manda o seu avivamento na igreja. Glória seja a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. E aí um monte de gente reclamando: Senhor, não vai no culto, você não faz nada. Senhor, não vai no culto, o Senhor não batiza. E Deus está olhando no céu dizendo: mas como eu vou batizar? Não tem propósito, não quer ouvir a palavra, não tem reverência. Eu estou falando, está conversando, está andando, está dando sinalzinho para um, sinalzinho para outro, pisca daqui, mexe dali, faz sinal com a mão. E não, aí Deus está olhando no céu dizendo: como que eu vou operar desse jeito? Aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Mas se há liberdade, tem que ter reverência, tem que ter dedicação. O povo se reuniu, Só o Senhor é Deus. atento para o livro da lei que estava sendo lido. E quando o povo ficou atento, no capítulo 8, versículo 8 diz que os homens, os sacerdotes, os ministros, eles liam, e diz o texto que eles faziam com que lendo se entendesse. Você sabe o que é fazer com que lendo se entendesse? É ter preocupação com o que está sendo pregado. Só o Senhor é É Deus. ter preocupação, irmãos, com o povo que está ouvindo a palavra. Esse é o próximo passo que houve naquele dia. Os ensinadores da palavra, eles se preocupavam em alimentar o povo com a palavra, porque eles sabiam que a palavra de Deus
palavra de Deus fala, a palavra de Deus quebranta. Há muitos cultos que não têm preocupação com a palavra é deixada em último lugar, em última instância. Se der tempo, prega, se não der, fala uns 10 minutos e tá bom. Um dia me convidaram para pregar no evento e disseram: vem e prega 15 minutos, tá bom, que não precisa muito de pregação. Eu disse: eu só vou se for para ter liberdade para pregar, porque eu não posso ter compromisso com o homem, eu tenho que ter compromisso com o meu ministério e com o Deus do céu. A palavra de Deus tem que ser pregada, o evangelho tem que ser anunciado, porque o evangelho é poder de Deus para transformação. Glória seja a Deus, aleluia. Veio a palavra, fizeram que o povo entendesse. Versículo 9 está escrito assim, ó: e o povo chorava muito. Diga comigo: o povo chorava muito. Sabe o que é isso? Quebrantamento. Para haver avivamento, tem que haver propósito, tem que haver palavra, tem que haver reverência e tem que haver quebrantamento. Quantas pessoas que não se quebrantam mais na presença de Deus? Quantas pessoas que entram culto, saem culto, outra vez, sai mês, não choram, não glorificam, não levantam a mão, não quebrantam o coração. É apenas algo externo. Vem aqui, senta aqui, olha no relógio para ver se o culto está acabando, acabou, levanta, vai embora. Amanhã tem mais, aí vem de novo, aí senta, outro culto de novo, levanta, amanhã tem mais, vai embora. Aí depois vai. Irmãos, isso é rotina, isso é costume, isso é tradição. Nós não vivemos de costume, de tradição, não. Nós vivemos de cultuar ao Senhor. Glória a Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Ele vai dizer que ofertamos ao Senhor, rogamos-vos pela compaixão de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que oferteis a Deus o vosso culto, os vossos corpos em sacrifício, em culto vivo, santo e agradável a Deus. O culto do crente tem que ser vivo, tem que ser verdadeiro, tem que ser um culto com a alma. O povo se quebrantou, e quando o povo se quebrantou, Deus diz: a alegria do Senhor e a força de vocês. Pode todos se levantar, porque Deus já vai derramar força sobre a igreja. Glórias a Deus, aleluia. Quando o povo se quebrantou, Deus disse: fala para o povo, pode levantar, não precisa chorar mais não, pode parar. Por quê? Fala para eles comer as doçuras, pode ir embora, pode festejar. Por quê? Já alegraram o meu coração, aleluia. E a alegria do Senhor é a força deles. Deus está dizendo: manda eles dormir e descansar em paz. Eles alegrou o meu coração com este culto. Este culto que tocou o meu coração fez com que eu derramasse sobre eles graça, fez com que eu derramasse sobre eles força, fez com que eu derramasse sobre isso. É avivamento. O avivamento acontece quando a gente toca o coração de Deus. Quando você está de pé, quando a gente toca o coração de Deus, se coloque de pé.